Vamos com tudo, nação rubro-negra, no canal Mengão Neles. Tamo junto no ano de 2020. Mengão Neles. Dia agitado hoje no Ninho do Urubu. Marcos Braz concede entrevista, falando do Gabigol, que está muito próximo, as negociações estão avançadas, da prorrogação de contrato do Bruno Henrique, dos novos reforços batendo na porta, falando também que o Flamengo segue nos trilhos na apresentação, na equação financeira, e também da apresentação do Pedro Rocha, jogador atacante junto ao Cruzeiro, que junto ao Spartak Moscou foi negociado um empréstimo de 1 ano, com passe fixado em 12 milhões de euros, 54 milhões e 400 mil de reais, e ele vem na condição de empréstimo de 1 ano, e quem sabe o Flamengo possa contratar, comprar o jogador, caso o jogador honre, estoura dentro do Flamengo. Em 2019 ele fez 33 jogos, 4 gols pelo Cruzeiro e 3 assistências. É o camisa 32, o camisa 32 era do João Lucas, e João Lucas, o Pedro Rocha chegou, negociou com o João Lucas, pediu, e o João Lucas, lateral direito, cedeu a camisa número 32. E o jogador se emocionou na entrevista, falando que foi uma escolha do coração. Sou o Flamengo de coração. Essas foram as palavras do Pedro Rocha, e que honre dentro de campo, que as palavras sejam verdadeiras e que honre dentro do campo. Thiago Maia, acertado, apalavrado com o Mengão. Essa semana assina contrato por 1 ano de empréstimo e fará exames médicos. O passe fixado em 6 milhões de euros, ou seja, 27 milhões e 200 mil. Tem tudo para negociar dessa maneira. Está prestes a assinar o contrato. O Marcos Braz, em entrevista, sempre usa a melhor palavra possível, uma palavra defensiva, o gelo no sangue, para fazer as coisas e não se atropelar. Pedro, centroavante da Fiorentina, muito próximo do Flamengo, e Pedro terá uma reunião essa semana aqui no Rio de Janeiro, junto ao Flamengo, para que possa acertar com o Flamengo. A Fiorentina vê com bons olhos. O jogador, quando entra, às vezes ele entra fora da característica, da posição dele, às vezes é jogado lá pela ponta, para marcar lateral. E a Fiorentina vê com bons olhos o Flamengo recuperar esse investimento que a Fiorentina fez. Ou aí no final do empréstimo, o Flamengo poderá comprar, ou a Fiorentina poderá aproveitar no elenco, mas a Fiorentina estaria recuperando o investimento dela. Lucas Freitas, zagueiro de 18 anos do Sub-20, teve 26 jogos como titular e chegou a ser convocado pelo Tite para treinar junto à seleção brasileira na Granja Comari. Ele vai acertar com o Real Valladolid, clube da Espanha, que tem o mandatário Ronaldo Fenômeno, e o Flamengo não acertou a renovação de Lucas Freitas, mas terá lucro numa futura venda. Então não é de todo mal, apesar que a gente tem que rever melhor esses contratos, não perder os garotos. O ideal é um garoto sair do Flamengo com 20, 21 anos, ele já ter ido para o profissional, ter dado um retorno desportivo, e ter ido lá já com a Europa, já também amadurecido, para não fazer um bate e volta, para o Flamengo de repente vender o mais caro possível, no caso do Renier. O Paquetá também poderia ser dessa forma. O Vinícius Júnior, eu acho até que foi uma aquisição com venda bem alta. Mas enfim, o Flamengo não perder essas joias e ainda ter um lucro desportivo, e ter, quem sabe, uma venda futura maior financeiramente. Saiu a tabela do Campeonato Carioca, o Flamengo estreia com o Macaé dia 18. O mando de campo é do Macaé, mas por conta dos fortes chuvas em Macaé, parte da estrutura cedeu e teve um incêndio também no estádio do Macaé. Então o Macaé está sem mando de campo, não foi liberado junto ao laudo, ainda mais um jogo de grande porte, que seria contra o Flamengo, mesmo com times de juniores, times sub-20, e profissionais, novos jogadores profissionais. Então o Flamengo deve se estrear no dia 18 no Maracanã. Está tendo um consenso com o Macaé, inclusive, de grau de interesse maior dele, botar o jogo no Maracanã e fazer um comum acordo ao Flamengo. Depois o Flamengo joga no dia 22 contra o Vasco. O Vasco até se pronunciou através do Abel, que talvez coloque o time de júniores. Olha,
que receio de perder do Sub-20 do Flamengo e virar chacota. Tem que botar o time titular e ganhar de goleada. Entendeu? Ter supremacia, não. Tem receio. Ao contrário mesmo. O Flamengo em Volta Redonda depois. Será no dia 25. Dia 30, Flamengo e Fluminense, Fla-Flu. Dia 2 de fevereiro, Resende, Flamengo. E dia 8, Flamengo e Madureira. Fecharia o primeiro turno, a Taça Guanabara. Dia 16 de fevereiro, Flamengo terá a Supercopa do Brasil, jogo único em Brasília contra o Atlético Paranaense. E dia 4 de março, a estreia na Libertadores. Júnior Barranquilla, na cidade de Barranquilla, na Colômbia, versus Flamengo. Então vamos com tudo, nação rubro-negra. Dá um like, aciona o sininho de notificação. Isso é importante para a gente manter o canal. Mengão neles, Flamengo fazendo 3 times, indo cada vez mais forte para a gente ganhar tudo.